Cara, tá tão simétrico a linha do quadro com. Ih, bateu a loucura. É o calor, gente. Vamos para mais um episódio! Ei, que triste que meu frio foi embora. Minha animação foi junto com ele. Ai, gente, que tristeza. Sério. Eu gosto muito do meu frio. Eu tô vendo que eu vou ter que me arrastar essa semana pra ela acontecer. E eu fico sempre muito triste com isso, porque, enfim, eu gosto muito do meu friozinho e eu me sinto muito bem com ele. Mas, enfim, né? A vida continua com frio ou com calor e a gente tem que se acostumar que esse é o futuro, infelizmente. Consequências dos nossos atos, né? Então a gente tem que manter a linha na medida do possível. Tudo bem com vocês? O que vocês acharam do episódio da semana passada? Eu estou vindo numa sequência de episódios. Eu tô gostando bastante dos temas, mas eu queria muito saber. E ainda abro esse diálogo com informação muito importante. Inclusive, enquanto eu limpo meu óculos, eu nem vou parar de falar. Cara, eu soube esse final de semana, eu estava até conversando com os colegas de trabalho e o meu perfil do Instagram tem crescido bastante, tem tido números que eu nunca tinha tido antes, tipo 15 mil visualizações nos últimos 30 dias. E também tem tido mais de 2 mil de alcance, coisa que é um número que eu nunca tinha alcançado antes. E aí, eu perguntei para os meus colegas, tipo, o que que vocês acham disso? O que que vocês acham que isso significa? Porque assim, em números de alcance, performance, eu vi diferença, mas em outros números eu não vi impacto nenhum. De novo, números de vaidade não vem ao caso, porque não vão me impactar em nada. Se for para mim crescer alcance e conseguir cliente, e não conquistar um seguidor, eu tô no céu. É isso que eu quero. Mas se for para crescer seguidor e não conseguir nenhum cliente, do que me importa se tá vindo alcance ou qualquer outra métrica. Mas nada tem mudado, nem seguidor, nem só visualizações mesmo em alcance. E aí eu vi uma profissional que eu admiro muito, que é a Camila Renault, falando sobre que as pessoas, e é verdade, você mesmo, quantos posts você comenta? Quantos posts você vai lá e se dedica para comentar? Eu confesso que, falando por mim, Priscila, pouquíssimas vezes eu faço isso. Mas muitas, muito pouco mesmo. Inclusive, depois de semanas, comentei num post hoje que eu tenho sido impactada com o conteúdo de um cara que fala sobre arte. E, nossa, ele tem uma fala tão inteligente. Sabe aquelas pessoas que você olha e fala, nossa, que pessoa inteligente. É esse cara pra mim. E aí eu comentei, nossa, você é muito inteligente. Mas, gente, eu assisti, acho que por alto, uns 4 vídeos deles. E só depois de 4 eu fui fazer um comentário. Então, é realmente o que ela falou. Foca no conteúdo, mantenha a frequência dos seus conteúdos, não fura sua frequência. É um dia sim, um dia não, não fura. É um dia sim, dois não, não fura. O importante é você manter a frequência. Mas, Priscila, qual a frequência ideal, já que você está falando que é só manter e tal? Aí é teste em cima de teste. Eu já fiz posts diários e não performou. E aí eu fiz um dia sim, um dia não, foi demais. E aí eu lembro que eu fiz com intervalo de 3 dias, então eu postava um dia sim, três não, e foi muito pouco, caiu muito as minhas métricas. E hoje eu faço com 2 dias de intervalo, então um dia sim, dois não. E aí os meus números deram um up, assim, foi muito de receber esses feedbacks assim da própria plataforma. Então, resolve. Mas você tem que fazer teste em cima de teste. O importante é você não falhar. Não pisa na bola com a sua frequência. É um compromisso sério que você tem que firmar e não tem essa de, ai, mas eu fiquei doente, ah, mas eu fiquei isso, ah, mas eu fiquei aquilo. Não tem essa. Não tem essa. Eu já dei algumas dicas aqui valiosíssimas nos outros episódios para vocês aprenderem táticas e técnicas para vocês conseguirem não furar. Porque a gente precisa lidar com isso. Somos seres humanos, ficamos doentes, ficamos sobrecarregados, ficamos. Também podemos esquecer, se a gente deixar por conta da memória. Aliás, nunca contem com a memória de vocês, porque ela falha, e falha muito, inclusive. Então,
vão ver os outros episódios, confiram as dicas, porque isso é muito importante. Eu vi essa notícia e fiquei assim, um pouco chocada. Mas assim, né, zero surpresa também, porque, gente, o algoritmo tá sempre atualizando, né? Tá sempre mudando. Não tem como a gente não perceber. E eles sempre vão ficar de olho no que realmente está colocando. Inclusive, eles mudaram as métricas dele para mostrar. Não é à toa que ele está mostrando mais conteúdos de pequenos criadores de conteúdo. Pequenos, eu digo em números, não em relação ao conteúdo que. Porque se vocês pararem para pensar, as pessoas realmente não estão mais engajando como antes. Pode ver que tem influenciador muito bons, inclusive, que ficam clamando por engajamento. Ai, comentem lá, por favor. Aí faz uma publi. Ai, comenta minha publi, por favor, tal, não sei o que lá. Por conta disso, as pessoas não estão mais engajando mais. Aí, às vezes, por carinho, a pessoa até engaja, se a pessoa pedir. Mas não é uma coisa que vai acontecer sempre, a não ser que você implore sempre, mesmo assim vai cair. Não é sempre que vai ter o mesmo número. Então prestem atenção nisso. Ainda não deixa de ser uma métrica muito valiosa, né? Porque quase ninguém tá comentando. Então, se você tem um número de comentário do seu perfil, já é algo significativo. Preste atenção nisso, inclusive. Mas é sobre isso. As pessoas, na grande maioria, não vão fazer isso. E se a gente estiver falando de marca ainda, piorou. Piorou, porque as pessoas só vão se engajar. Ai, gente, quantas pessoas se engajam de fato porque gostaram do produto? O que acontece quando a gente gosta do produto é a gente virar pregadora do produto, da marca, né? Aí a gente vai querer indicar para todo mundo porque é muito bom, todo mundo precisa conhecer esse produto e esse efeito que ele tem. Ok, isso acontece, o boca a boca orgânico acontece. Mas o comentário no perfil não vai acontecer. A avaliação no site não vai acontecer. A não ser que você dê uma moeda de troca, né? Um desconto na próxima compra, ou abata em alguma coisa. Enfim, não sei. Tem muitas marcas que fazem essas estratégias, e eu já fiz um episódio, inclusive, falando sobre isso. Mas as pessoas só querem falar quando elas são lesadas. Então, geralmente, isso só acontece quando tem algum problema. E eu tô falando isso e reconhecendo que eu mesma ajo assim. Tudo bem que eu sou assim, eu sou a melhor pessoa para receber newsletter, dou atenção a todos. E eu também gosto sim de dar feedbacks positivos. Mas eu dou minha opinião sincera em tudo. E as pessoas não sabem reconhecer o valor disso. E eu não tô falando que eu sou mega especial por isso. Não, é porque eu acho que assim, quando eu gosto de alguma marca, quando eu não gosto, eu nem faço questão. Mas quando eu gosto de alguma marca, ou de alguma empresa que eu adquiri alguma coisa, eu gosto de dar o que ela merece, que é uma opinião sincera sobre aquilo. Teve uma vez que eu comprei numa papelaria criativa e os produtos vieram assim impecáveis. Mas aconteceu um detalhe no envio, eu nem lembro ao certo o que que foi. Eu lembro que foi um detalhe assim ao envio, e eu chamei, eu sabia pelo perfil do Instagram que eram duas sócias e elas que cuidavam de tudo. Aí, de vez em quando, elas contratavam uma estagiária e tal para ajudar, porque era só elas para empacotar, enviar, cuidar de conteúdo, enfim, muita coisa. E aí eu comentei com ela uma sugestão, né? E falei, olha, eu vi seu perfil, eu vi que vocês são uma empresa de pequeno porte, pequeno a médio, porque vocês estão crescendo, e que bom que vocês estão crescendo, e para auxiliar o crescimento de vocês, e aí eu dei uma sugestão. E aí ela foi super rude comigo, foi super grosseira. E eu não entendi aquilo, e eu até falei para ela, eu falei, olha, eu acho que nem vem ao caso, porque eu dei minha opinião de cliente, mas eu sou consultora de marketing digital. Então, eu te falei isso porque eu sei a importância e relevância que isso tem para o seu negócio. Agora, eu sinto muito se você não teve maturidade de entender isso, mas eu entendo. Eu entendo porque é difícil você desvincular o CPF do CNPJ. É muito complicado você não levar para o pessoal alguma coisa. Quando você cria. Eu lembro que quando eu trabalhei numa startup como gerente de marketing, acontecia muito isso. Eu falava, mas você não tá pensando como CNPJ. Ela, ai, Priscila, não tem como não pensar como CPF. Eu criei isso aqui do zero. Isso aqui existe antes mesmo do CNPJ existir. Eu entendo, mas vocês têm que aprender a separar. Vocês têm que aprender muito a separar o CNPJ do CPF, porque são duas coisas completamente diferentes. O que funciona para sua marca não necessariamente vai funcionar para você. Quantas vezes eu não falei aqui sobre usar a cor rosa?
Não gosto de rosa. Nunca gostei, não vou gostar. Eu tenho minha história com rosa particular. Não significa que talvez eu não tenha que usar em algum cliente meu. Aliás, não só como eu uso muito, inclusive. Rosa é uma cor que chama atenção, que dá destaque, e ela é uma cor que dá contraste com muitas outras cores, então ajuda muito a trabalhar artisticamente falando. Então, vários designs, vários layouts vão ficar muito melhor com eles. É isso, um pouco aí de chamada de atenção, né? Para a gente falar sobre uma coisa que tem muito a ver também, tá? Eu comecei falando sobre uma notícia atual do alcance do Instagram, mas o nosso tema de hoje fala um pouco sobre isso também, que é sobre vendas e marketing. Vendas versus marketing. É uma guerra, é uma luta. O que que você passa? Não tô falando muito espanhol, né? Você mal falar o português direito, eu tô tentando arranhar no espanhol. Gente, é o seguinte, tem um estudo de um panorama de marketing e vendas do RD Station, que é uma marca que eu sou apaixonada, inclusive vou no evento deles em novembro, me aguardem que vai ter muito conteúdo rico depois do evento. É na primeira semana de novembro, então quarta, quinta e sexta da primeira semana estarei lá e estarei muitos conteúdos legais. Eu acho que a sequência do podcast vai ser muito assunto de lá, inclusive. Trarei collabs e parcerias, quem sabe pro pod da Pri, não sei, tô calculando ainda como vai ser esse formato. Mas enfim, nesse estudo apontou que 75% das empresas não atingiram suas metas de marketing e 74% não atingiram suas metas de vendas. Será que uma coisa tem a ver com a outra? Sabe qual o maior responsável dessas metas não atingidas? O preconceito. É, galera, o preconceito. Acredite se quiser. Sabe o que acontece? O nosso medo sobre algo novo acaba nos afastando de soluções inovadoras. É isso que acontece com muita frequência. Primeiramente, pausa para a água. Se aparecer uma fumacinha aqui na imagem, não sei se vai aparecer, mas é o meu umidificador. Quem mora em São Paulo vai entender. Gente, o que acontece? Tudo que é novo causa receio. Assim como a tecnologia um dia já causou estranheza, eu lembro que quando eu era criança barra adolescente, eu via aqueles DVDs Mil e Um Blacks, inclusive sou apaixonada por Black até hoje por conta disso, em todos os sentidos. Aí, eu lembro que eu vi os celulares, o auge desses clipes de Blacks antigos era as tecnologias avançadas. Então tinha os celulares que abriam para cima, uns celulares que tinham um teclado que nem do computador. Aí tinha celular que era todo touchscreen, que não tinha botão nenhum, e eu ficava, meu Deus, eu acho que eu nunca teria dinheiro para conseguir comprar um celular desses. Eu lembro de pensamentos assim. Eu acho que a minha geração, millennials, zilênio, que chamam também, vai entender muito desse cenário. E quando chegou, o que teve de gente falando que celular era do demônio e que não poderia usar? O que teve de gente falando que era a era que ia acabar o mundo? Porque tinham lançado o SMS, sabe? O que tinha de gente assim, tipo, negacionista para a tecnologia não tá escrito. E, gente, hoje celular é uma necessidade. Você não pode ficar sem celular. Você ficar sem celular é você ficar incomunicável. Eu fico pensando que eu não conseguiria. Eu sei que a gente sempre dá um jeito, né? Eu não vou ser hipócrita. Mas eu confesso que eu não sei como a galera conseguia lidar com caminhos novos sem celular. Porque eu, se eu não conheço o lugar, eu coloco no Google. Eu vejo o lugar mais próximo, o jeito mais fácil e vou. Às vezes o jeito mais fácil de ir não é o que eu tô acostumada. Por exemplo, eu prefiro mil vezes metrô e trem, porque eu acho muito mais fácil de me localizar e tal. E se for perto de estação, melhor ainda, sucesso. Agora, ônibus eu acho muito mais fácil de se perder, porque por mais que a gente tenha o Google nem sempre é 100% atualizado. Às vezes o ponto muda de lugar e no Google tá um antigo ainda. E se você for perguntar para o cobrador, tem alguns profissionais que são muito educados, tem outros que não. Então a tecnologia veio para nos favorecer nesse aspecto. É claro que, como eu já falei num episódio, ela também impulsiona muito o sedentarismo, né? Porque a tecnologia veio para a gente cada vez precisar menos levantar do sofá. Isso é fato. Mas um ponto que é muito verdade é a facilidade de informação que ela nos trouxe. A gente tem aplicativos que nos mostram ponto a ponto e nos avisam.
É o próximo, ou é esse, ou enfim, qual é que seja. Avisa quantos pontos tem de distância. Mas é de novo, como muita coisa muda, é muito complicado, assim. Eu tenho um pai cobrador e a vida inteira foi ele que me ensinou a andar de ônibus, mas eu confesso que até hoje eu tenho muita dificuldade, assim. Eu pego, fico esperto olhando os lugares e tal, mas é ainda mais um lugar novo. Nossa, para mim me perder de ônibus é um dois, assim. E aí de metrô já é muito mais difícil. Sem contar que se você perder um ponto, é só você atravessar a passarela e voltar. Algumas estações, né? Você tem que atravessar toda a estação para você conseguir voltar. Mas mesmo assim, ainda é melhor do que. Cara, tem ponto de ônibus que se você passa, você não consegue voltar, só pegando outro transporte voltando. E às vezes é em outro lugar, não é na mesma avenida. Ah, é muito complicado. Eu acho muito assim, muito trash. Agora, com a tecnologia fica um pouco mais fácil, porque você consegue perguntar. É fácil para chegar em tal lugar. A que distância fica? Tudo bem que ele erra bastante nesse negócio de time, né? Mas quanto tempo de distância fica? Ah, ele tá considerando horário de pico? Aí o Google até avisa. Cuidado que esse horário tem muita movimentação. Ponto geralmente cheio nesse horário. Então, até por questão de segurança você consegue. Mas, voltando para o nosso tema, o preconceito é muito grande em vários aspectos, mas eu acho que principalmente, por exemplo, inteligência artificial. Gente, eu já falei essa frase, eu vou repetir de novo, porque eu acho que é muito importante. Ano passado, no evento, eu vi muito, inclusive, diretamente de uma pessoa completamente desconhecida, e eu conversei com ele sobre isso, inclusive. A inteligência artificial não vai tomar nossos empregos, não vai ver pessoas sendo dispensadas dos seus empregos porque robôs vão substituí-las. O que a gente vai ter pessoas que sabem trabalhar com a inteligência artificial, com as automações, que sabem criar as automações, pegando os nossos empregos, que elas estão se atualizando. Mas assim, gente, de verdade, isso não é novidade para ninguém. Sempre foi assim. A gente perde vaga de emprego por pessoas que se capacitam mais do que a gente. A gente tem que tirar da nossa cabeça que é só médico e engenheiro e arquiteto que nunca param de estudar, porque tem coisas atualizando no mercado deles. Todos os nichos do mundo inteiro, do universo, vocês vão ter que se atualizar. A NASA tem que se atualizar sempre, diariamente, eu diria até. Porque as coisas mudam frequentemente. Então a gente tem que parar, tirar isso da cabeça de ai, é médico que não para de estudar, ai, é advogado que não para de estudar, porque sempre tá lançando uma lei nova. Publicitário também tem que estudar, porque o algoritmo tá sempre também atualizando no Instagram. E aí? Eu já cansei de falar para vocês que quando eu estudava publicidade, muitas matérias na grade curricular já deve ter mudado na universidade. Assim como quando eu comecei no mercado de trabalho, existiam vagas que hoje são extintas. Então, assim, é muito importante a gente se manter aliado das novidades. Ai, Priscila, mas eu não consigo, não tenho afinidade. Crie, dê seu jeito, dê seu giro. Você vai precisar, não tem escapatória. Eu sei que é meio desanimador eu falar isso, mas, gente, de verdade, vocês podem migrar de área, vai acontecer a mesma coisa. Ai, Priscila, mas no meu caso, por exemplo, eu trabalho com exatas, eu sou contábil e eu não vou precisar. Que você vai precisar mesmo. Ou você vai me dizer que não tem ferramentas novas que eles usam para automatizar o processo de trabalho de vocês diário. Eu sei disso, porque eu já trabalhei como recepcionista administrativa e eu auxiliava a área de contabilidade. E eu via o quanto isso era frequente. Gente, vai ser cada vez mais necessária essa atualização. E vocês têm que parar de colocar vendas contra marketing. Eu sei que vocês colocam. Você pode ser uma microempreendedora, eu sei que você coloca. Porque sempre que você vai fazer uma ação de marketing, você vê preço, você não vê investimento. E eu sei que é complicado desvincular um do outro. Eu não tô querendo ser hipócrita de novo, parte 2 já nesse episódio. Eu tô querendo ser realista. Enquanto vocês verem ações de marketing como gasto e não como investimento, vocês não vão ver retorno. Porque o marketing não funciona investir 10 mil para ter retorno de 25 mil. Porque se a gente está falando que marketing é teste e erro, como é que a gente vai colocar essa cobrança exata em cima do marketing? Marketing não é exatas. E eu sei que existe todo um cálculo por cima e tal. Faça uma ideia do que funciona, do que pode funcionar, do que você acha que
é um investimento bacana e avalie o resultado. Com base nesse resultado, aí sim eu me comprometo que você pode sim se basear nele para os próximos. Mas você não pode investir em nada e se basear em nada. Ah, mas se você divulgar o meu produto, pensando em influenciadora, se você divulgar meu produto, eu vou ter eu espero no mínimo, sei lá, 20 vendas. Não tem como ela te responder isso. Porque diversos fatores pode se correlacionar com essa ação. Pode ser que a pessoa esteja sem dinheiro, mas tenha adorado a sua loja. E tenha adorado a indicação da pessoa, da influencer que você contratou. Não é o momento dela comprar. E outra, gente, vamos falar sobre uma coisa muito séria aqui também agora. Eu já falei isso uma vez, mas de novo vou repetir quantas vezes for necessário. Marketing, qualquer investimento de marketing, publicidade, propaganda, enfim, você chame como quiser. É sempre a médio a longo prazo. Você tem que pensar na jornada do consumidor. Lembra que uma vez eu falei sobre o funil de vendas? A pessoa que está no topo do funil, ela pode dar a louca e querer comprar com você, mas ela também pode não cogitar no momento, porque ela tem outra marca preferida. E aí ela vai esperar se decepcionar com essa marca, por exemplo. Ou às vezes, poxa, mas essa marca é tão cara e aquela pessoa tem uma opção tão bacana. E se eu testar para ver se funciona? Deixa eu ver se fica legal. E se eu gostar mais do que a outra que é mais cara? Eu tava comentando com uma amiga esse final de semana que eu queria muito, aliás, foi na semana passada, que o meu protetor facial tá acabando e eu tava querendo comprar um novo, mas o que eu uso é tão caro, tão caro. E ela falou que sofria da mesma dor. E eu perguntei pra ela porque eu vi uma promoção de uma marca que ela tinha dito que gostava. Ela falou pra mim: "Eu nunca usei o protetor deles porque é muito caro". E aí ela me mandou um que ela usava, que era paralelo, mas que gostava bastante, assim, do efeito no rosto dela e tal. E a gente ficou conversando sobre isso. Isso acontece muito. Então, numa jornada do consumidor, não é à toa que existe uma jornada. Não é assim que ele vê sua marca, ele vê uma campanha sua, fala, pirei, vou comprar agora, now. Deixa eu correr atrás. Não é assim que funciona, gente. Vocês são consumidores. Pensem como os consumidores, sabe? Para de pensar um pouquinho como CNPJ. Eu tenho certeza que eu consigo visualizar vocês aqui no computador falando: "Ai, eu super compraria isso que tá no meu site. Nossa, por que que ninguém tá comprando esse produto? Eu super compraria esse produto quando eu era desse só consumidor e tal". Eu tenho certeza, eu consigo ver vocês daqui com essa imagem. Só que não funciona desse jeito. Tudo que tem o dedo de vocês vai ter um quê pessoal a mais. Então vocês não vão conseguir enxergar o porquê que não tá vendendo ou por que que não deu o efeito que você queria. Médio e longo prazo, você vai impactar hoje para a pessoa lembrar de você quando fazer uma compra futura. Essa compra futura pode ser amanhã, ou pode ser mês que vem, ou pode ser final do ano, contando que a gente, né, está em setembro agora, e pode contar que seja ano que vem. É a médio e longo prazo. Você impactar a pessoa para ela comprar logo de cara, ou ela recebeu um boca a boca orgânico, alguma amiga comprou e ela tem emergência naquilo e ela encontrou em você. Eu tenho um compromisso, uma formatura, eu preciso muito ir e eu não encontro a roupa em lugar nenhum e já é esse final de semana. E aí ela conhece sua loja, compra, adquire e tal. E aí vai ser a experiência dela com a compra que ela fez, se ela vai indicar, se ela vai comprar de novo, etc. Então, é muitas vertentes que pode rolar. E por isso que as metas não são atingidas ou em marketing ou em vendas. Esse cálculo tem que ser feito junto. Marketing tem que estar atrelado em vendas, porque um bom marketing executado, a consequência é vendas. Então, por que a gente ainda fica discutindo como se fosse marketing versus vendas? Porque os times de marketing sempre estão em guerra com o time de vendas. Gente, isso aqui é para lá de empatia. Isso aqui é lógica. Se não andarem juntos, nenhum dos dois vão ser alcançados. Pode ver que, inclusive, o número está bem parecido. É 74% das metas de. 75% é as metas de marketing e 75% de vendas. É tipo assim, muito próximo um do outro. Aliás, eu falei errado, né? 75% de marketing e 74% de vendas. Assim, pensem bem, eu quero viralizar a todo custo, aí fica chamando atenção, fica apelando para conteúdo apelativo, aquele conteúdo cansativo. Vai valer a pena? Eu vi um caso de uma lojista que uma colega compartilhou o caso, que ela fez um conteúdo sobre fingir ser assaltada. E aí a galera toda ficou, né, sentida, tal, os clientes lá reagindo, comentando. E aí depois ela apareceu falando que era uma brincadeira.
E aí ela não gostou, porque teve todo um movimento de comentar sobre o quanto aquilo foi sujo, foi baixo. E ela não gostou. Ai, as pessoas não sabem brincar mais. É sério que você acha que realmente vale a pena você chamar atenção nesse jeito? Gente, de verdade, isso não vai levar a marca a lugar nenhum. Isso não tem rendimento positivo. Ah, mas ela não vai cair as vendas. Eu concordo, ela não vai cair as vendas. E por conta do engajamento, seja ele positivo ou negativo, a plataforma vai entender como engajamento e vai entregar os conteúdos da marca ainda por um tempo, pelo menos. Mas você vai perder cliente. Porque a cliente vai pensar, poxa vida, comprei ela na vida toda, tipo, ou já comprei 3 vezes, ou comprei uma vez e tava doida pra comprar de novo. E a pessoa vai lá e finge que foi assaltada, todo mundo sensibiliza todo mundo fica numa tristeza só. Aí vai lá lamentar e depois descobre que é brincadeira. Eu já falei aqui, e vou repetir de novo, é a terceira vez que eu tô falando dessa frase aqui. Viralização tem um custo. Você quer pagar por ela? Cuidado. Cuidado que nem tudo que viraliza é positivo. É muito importante. Então, gente, pegue os seus dados e crie suas estratégias. É o que eu falei, pega, faz um investimento em marketing, analisa, pega em base com o que você conquistou nele, e aí você vai atrás de conquistar, de se basear através de alguma coisa sua. Então, não vai na base de um guru do marketing que falou que se você investir 6.000 em 7 dias, você conquista 7 milhões. Vai nos seus dados. Eu fiz uma ação pequena e me resultou isso. Eu lembro que uma vez na agência que eu trabalhei, tinha muito essa pressão de eu quero saber quantos eu vou conquistar, ela do zero eu nunca vou saber indicar. Tem simulações que a gente pode fazer, mas tudo vai depender de tudo, a arte, a cor da arte, o texto, a quantidade de texto. Tudo tem relação. Então, a minha dica é fazer quantas você puder. Mas como eu sei que a grana é curta, também vou ser realista. Pensa numa campanha legal, estrutura ela bonitinha. Eu já dei dicas aqui de como estruturar campanhas, lançamentos, dicas de promoções, enfim, estrutura ela bonitinha. Separa uma verba, investe. Baseado nos resultados dessa campanha, você pensa no que você pode melhorar. Porque você vai saber. Ah, eu vi que teve bastante comentário, mas não teve tanta curtida. Será que o povo não achou muito bonito? Ah, eu vi que teve bastante curtida, mas não teve quase nada de comentário. Será que a pessoa achou legal, mas achou pouco informativo? Faça essas questões. Mas, acima de tudo, façam testes. Ai, Priscila, mas eu acho que a arte não só ficou bonita, como ficou bem informativa. O que será que deu errado? E se foi a legenda? E se foi o link? Será que tá demorando para carregar seu site? Será que tá fazendo a pessoa desistir? Gente, brasileiro espera retorno de mensagem em até 4 segundos. Imagina isso em carregamento de site. Porque se a pessoa está esperando que a outra pessoa lá do outro lado responda a ele em 4 segundos, ele vai esperar que o site carregue no mesmo segundo. E às vezes é coisa boba que te ajuda a carregar melhor o site. Por exemplo, imagens menos pesadas, o formato PNG ao invés de JPEG e sem perder a qualidade, sem perder a qualidade. Ah, mas subir vídeo também não vale a pena? Pode ser que vale, mas vai pesar muito seu site. Será que vai compensar? São coisas que vocês têm que colocar em pauta. São coisas que fazem diferença no dia a dia. E parem de rivalizar o time de marketing com o time de vendas. Eu quero chorar quando eu lembro dessa rivalidade. De verdade. Dá tristeza no coração. Porque, gente, não é sobre isso. Enquanto a gente tiver. E eu não tô falando. É porque eu não quero parecer, ai, a boazinha. Ai, tão bonitinha, quer todo mundo em paz. Mas é porque é sério, enquanto a gente não sentar e conversar e se aliar, não vai acontecer. E você que é um empreendedor, que eu tô falando como se fosse um super time, né? Você que é empreendedor e é você que faz tudo sozinho, como eu sei que muitas fazem, que eu conheço muito mulheres empreendedoras que fazem acontecer sozinhas, invistam. Parem de colocar gasto de marketing, é investimento de marketing. Você precisa investir. Se você ficar fazendo sempre as mesmas coisas, as suas vendas não vão aumentar. Aí não adianta ficar querendo discutir. Beleza? É sobre isso. Fiquei mais brava esse episódio, né? É que o negócio de rivalidade me irrita. Me desculpa, mas é sobre isso. Beleza? Não é só porque eu sou de marketing.
Se eu fosse. É porque, claro, eu estudei, né? Eu tenho esse conhecimento. Mas se eu fosse empreendedora, eu pensaria nisso. Inclusive, eu penso nisso. Eu tenho que investir em marketing também na minha consultoria. Tô falando da boca pra fora, assim. Sabe que meu teto é de vidro, queridos. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários aqui no vídeo, que eu vou responder vocês. Mas bora falar sobre isso e, acima de tudo, reflitam sobre isso no seu negócio. E apliquem isso quanto antes. Cheiro da Pri!